Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso mini documentário. Hoje faremos uma viagem pelo tempo e pelo espaço, cruzando as fronteiras do Brasil para explorar a rica e fascinante história de um dos países mais impressionantes que temos do continente americano, o Peru. Mas antes de mergulharmos nessa história, precisamos primeiro entender onde o Peru está e o que ele é geograficamente. O Peru está localizado na costa oeste da América do Sul. O Peru também faz fronteira com o Equador e a Colômbia ao norte, com o Brasil e a Bolívia ao leste e com o Chile ao sul. E é banhado pelas águas do Oceano Pacífico ao oeste. Bem, o território peruano é dividido em três grandes regiões naturais. A primeira, obviamente, é a costa, uma estreita faixa de terra entre o oceano e os Andes, marcada por um clima árido e desértico, mas que historicamente concentrou grande parte da população e das atividades econômicas do país. A segunda região é a Serra, a zona andina, onde as montanhas dominam a paisagem com picos que ultrapassam 6.000 metros de altitude. É uma região de clima frio, de vales profundos e de uma beleza selvagem que impressiona qualquer visitante. E a terceira região, a mais belíssima possível, é a selva amazônica peruana, que ocupa mais da metade do território do país e abriga uma das maiores biodiversidades do planeta. Essas três regiões não são apenas paisagens diferentes, elas representam mundos diferentes, com climas diferentes, culturas diferentes e histórias diferentes. E foi justamente essa diversidade extrema que fez do Peru um dos berços mais férteis da civilização humana nas Américas. Porque para sobreviver em um ambiente tão desafiador, os povos que aqui viveram precisaram desenvolver soluções criativas, tecnologias avançadas e forma de organização social altamente sofisticada. Para entendermos quem é o Peru hoje, precisamos voltar a muito anos atrás. Muito antes da chegada dos europeus, muito antes da colonização, precisamos entender que essa terra já era, há milênios, palco de uma das histórias humanas mais ricas, complexas e fascinantes do planeta. A história humana do Peru começa há mais de 12.000 anos, quando os primeiros grupos de caçadores e coletores chegaram à região após uma longa migração pelo continente americano. Ao longo dos milênios, esses grupos foram se sintetizando-se, aprendendo e cultivando a terra, formando as primeiras comunidades organizadas. Entre os povos mais antigos, destaca-se a civilização de Caral, considerando uma das mais antigas não apenas das Américas, mas do mundo inteiro. Caral floresceu na região do Vale de Super, ali no litoral central do Peru. Cerca de 3.000 anos atrás, antes de Cristo, tornando-a contemporânea das grandes pirâmides do Egito e das primeiras cidades da Mesopotâmia. O que torna Caral tão extraordinária é sua complexidade. Seus habitantes construíram pirâmides monumentais, praças circulares, anfiteatros e residências organizadas em torno de um planejamento urbano claro. Desenvolveram o comércio com povos de outras regiões, trocando produtos no litoral por alimentos do interior, de uma forma de escambo, e tudo isso sem o uso da escrita, sem a cerâmica e sem metais, ferramentas que outras civilizações consideravam indispensáveis para atingir esse nível de organização. Caral desafiou e ainda desafia muitos dos conceitos que tínhamos sobre o surgimento das civilizações. Após Caral, ao longo dos séculos seguintes, diversas outras culturas floresceram no território peruano, cada uma deixando a sua marca única na história da região. Os Chavin, por exemplo, que viveram entre 900 e 200 anos antes de Cristo, foram responsáveis por uma das primeiras grandes unificações culturais da região andina. Seu centro religioso, Chavin de Huántar, era um complexo de templos e galerias subterrâneas que atraía peregrinos de toda a região. A iconografia Chavin, com suas figuras de felinos, serpentes e aves entrelaçadas, se espalhou por um vasto território e influenciou profundamente as culturas que viveram e vieram depois. Os Pararacas, que habitaram a península dos mesmos nomes no sul do litoral peruano, ficaram famosos por seus textéis extraordinários, considerados
entre os mais finos já produzidos na história da humanidade, com fios de lãs, de alpaca e algodão. Os paracas criavam mantos repletos de figura mítica e geométricas em cores vibrantes, mas os paracas também impressionavam pela medicina. Evidências arqueológicas mostram que praticavam trepanações cranianas, cirurgias no crânio, com alta taxa de sucesso, o que demonstra um conhecimento médico surpreendente para a época. Outra civilização também, os moches habitaram o litoral norte do Peru entre os séculos 1 e 8 d.C. e foram dos povos mais sofisticados de sua época. Era um mestre da cerâmica, produzindo peças de uma riqueza de detalhes impressionantes que retratavam rostos humanos reais, animais, cenas do cotidiano e rituais religiosos. Desenvolveram sofisticamente sistemas de irrigação que transformaram o deserto costeiro em uma terra fértil, com canais que transportavam água dos rios andinos por dezenas de quilômetros. Construíram também monumentos grandiosos, como a Huaca del Sol e a Huaca de la Luna, pirâmides de adobe que dominavam a paisagem e serviam como centros religiosos e administrativos. Os Huari, entre os séculos 7 e 12, foram responsáveis por construir um dos primeiros verdadeiros impérios da região andina, com centros administrativos espalhados por um vasto território que é deste ao norte até o sul do Peru. Os Huari introduziram o conceito de administração centralizada, redistribuição de recursos e controle territorial, que seria aperfeiçoados e expandidos séculos após pelo Império Inca. Os Ximu ergueram Xanxan, no litoral norte do Peru, a maior cidade de adobe do mundo. Em seu auge, Xanxan abrigava até 100 mil habitantes, organizados em bairros reais chamados de ciudadelas, cada um construído por um novo rei. A cidade tinha sistemas sofisticados de abastecimentos de água, jardins, reservatórios e uma produção artesanal altamente especializada em ourivarias, tecidos e cerâmicas. E os Nazak, que habitaram o sul do Peru entre 100 anos antes de Cristo e 800 anos depois de Cristo, além de sua impressionante cerâmica policromada, ficaram eternamente famosos pela enigmática linhas de Nazak, gravadas no deserto de Inca. Essas figuras gigantescas representam animais como o colibri, o macaco, a aranha e o codó, além de plantas e figuras geométricas que se estendem por quilômetros. O que torna as linhas de Nazak ainda mais integrante é que elas só podem ser plenamente apreciadas vista do alto. Como e por que foram feitas continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia mundial. Mas foi o Império Inca, o Tayantinsuyu, que em Quechua significa as quatro regiões do mundo, que representou o ápice de toda essa trajetória civilizatória. Os Tayantinsuyu não surgiram do nada. Eles foram o herdeiro de milênios de conhecimento acumulado por todos os povos que vieram antes. Fundado no século XIII na cidade sagrada de Cusco, o Império Inca começou com uma pequena cidade-estado, localizada no Vale do Cusco. Foi com o nono imperador, Pachacutec, que tudo mudou. A partir de 1438, Pachacutec iniciou-se uma série de campanhas militares e diplomáticas que expandiram o território de Tayantinsuyu de forma extraordinária. Em menos de um século, o império se estendia por mais e mais de 4.000 metros, do sul da Colômbia até o centro do Chile, abrangendo partes do Equador, Peru, Bolívia, Argentina e Chile. Era o maior império que as Américas jamais haviam visto. A estrutura política do Tayantinsuyu era altamente centralizada. No topo absoluto da hierarquia estava o Sapa Inca,
um imperador considerado filho do deus Sol, Inti, e, portanto, uma figura simultaneamente política, religiosa e divina. A sua palavra era a lei absoluta. Abaixo dele, uma estrutura burocrática detalhada garantia o funcionamento de todo o império, com governadores regionais, administradores locais e uma classe de especialistas chamadas Amautas, responsáveis por preservar e transmitir o conhecimento. O sistema econômico inca era baseado na reciprocidade e na redistribuição. Não existia moeda. Em vez disso, o Estado inca exigia de cada família uma contribuição em trabalho, a mita que podia ser cumprida na construção de estradas, templos e depósitos. No serviço militar e na agricultura, nas terras dos estados, em troca, o Estado garantia alimentação vitalícia, roupas e proteção integral. Era um sistema que, apesar de seu caráter autoritário, garantia que ninguém passasse fome, pois os depósitos estatais, os colacas, estavam estrategicamente distribuídos por todo o império. Na agricultura, os Icão foram os verdadeiros engenheiros. Os andanes, terraços escavados nas encostas íngremes dos Andes, permitiam o cultivo em altitudes onde normalmente seria impossível plantar. Cultivavam mais de 200 variedades de batata, além de milho, quinoa, oca, uluco e dezenas de outros alimentos. Desenvolveram técnicas sofisticadas de irrigação, conduzindo a água dos rios até as geleiras por canais que percorria centenas de quilômetros. Para conectar todo esse vasto território, os incas construíram o Quapaná, o Caminho Real dos Incas, uma rede de estrada com mais de 23 mil quilômetros de extensão, atravessando deserto, floresta e montanha. Por essas estradas circulavam os chacais, mensageiros especialmente treinados que se revezavam em postos ao longo do caminho, capazes de transmitir uma mensagem de Cusco até Quito, mais de 2.000 quilômetros, em apenas alguns dias. Religiosamente, os incas construíram um panteão rico e complexo. Inti, o Deus Sol, era a divindade suprema. O seu culto era o centro da vida religiosa do império. O Coricancha, o Templo do Sol em Cusco, era o edifício mais sagrado do Taiwan Tisui, com suas paredes revestidas de chapa de ouro puro que refletia a luz do sol de forma deslumbrante. Outras divindades importantes incluíam Pachamama, a Mãe Terra, Mama Quila, a deusa da lua, e Ilapa, o deus do trovão. As grandes festas do calendário inca reuniam todo o império em celebrações grandiosas. O Inti Raymi, a festa do sol, realizada no solstício no inverno do hemisfério sul, em junho, era a maior de todas, uma celebração de vários dias com músicas, danças, sacrifícios, rituais e agradecimentos ao Deus Sol pela colheita. Essas festas, proibidas pelos espanhóis durante a colonização, foi vivida no século XX e ainda hoje é celebrada em Cusco com grande emoção. E foi nesse contexto de grandiosidade, de poder e de espiritualidade profunda que surgiu aquela que é talvez a construção mais icônica e misteriosa das Américas, Machu Picchu. Construído no século XV por ordem do imperador Pachacutec, Machu Picchu foi erguido em um local de beleza e imponência sem igual, nas alturas dos Andes, a 2.400 metros acima do nível do mar, cercada dos picos nevados e abraçadas pelas nuvens que sobem da Amazônia. A cidade era composta por mais de 200 estruturas, incluindo templos, palácios, terraços, agrícolas, residências e observatórios astronômicos. A engenharia de Machu Picchu é, até hoje, motivo de admiração e espanto. As pedras foram encaixadas em precisão, tão perfeita que nenhuma folha de papel consegue passar entre elas. E tudo isso sem o uso de argamassa, sem rodas, sem animais e sem grandes cargas, pesos ou maquinários. Como os incas conseguiram transportar e encaixar blocos de pedra de várias toneladas naquelas altitudes é uma questão que ainda desafia os engenheiros contemporâneos. Bem, Machu Picchu
foi abandonada por pouco tempo após a chegada dos espanhóis, e seu isolamento nas montanhas fez com que os colonizadores nunca a encontrassem. Por séculos e séculos, ela permaneceu esquecida pelo mundo exterior, conhecida apenas pelos moradores locais. Foi somente em 1911 que o explorador e professor americano Hiram Bingham a apresentou ao mundo ocidental. Em 1983, Machu Picchu foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco. Em 2007, foi eleita uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E até hoje, recebe por mais de milhões de visitas por ano. De todos os cantos do planeta, toda essa grandiosidade, toda essa riqueza histórica e cultura estava prestes a ser violentada, interrompida e descartada. O mundo que os Incas e todos os povos anteriores construíram ao longo de milênios estava prestes a colidir com uma força que vinha além dos oceanos. E essa colisão mudaria o Peru e toda a América para sempre. E é exatamente nesse momento que a nossa história pega um rumo que não gostaríamos. No início do século XVI, a chegada dos europeus ao continente americano mudaria para sempre a história do povo, que aqui vivia no Peru. Essa mudança foi essencialmente brutal e marcante. Em 1532, o conquistador espanhol Francisco Pizarro desembarcou no território peruano com um grupo de aproximadamente 168 homens, armados com espingardas, cavalos e armaduras de aço. Elementos complementares desconhecidos pelos nativos dos espanhóis conseguiram algo que parecia impossível: derrubar um dos maiores impérios da história. O momento decisivo já foi a captura do imperador Inca Atahualpa em Cajamarca. Atahualpa ofereceu como resgate uma sala inteira repleta de ouro e prata, acreditando que seria libertado, mas os espanhóis não honraram o acordo. Após receber o resgate, Pizarro mandou executar o imperador em 1533, destruindo completamente o Império Inca. Com aquela queda do império, os espanhóis estabeleceram o vice-reino do Peru em 1542, tornando Lima a capital administrativa de todo o domínio espanhol na América do Sul. A cidade foi fundada em 1535 e rapidamente se tornou um dos centros mais importantes do poder colonial. A colonização trouxe consequências devastadoras para os povos nativos. A extração das minas de prata, especialmente postiço do atual território da Bolívia, que faz parte do vice-reino, submeteu a milhares de indígenas ao trabalho forçado, conhecido como mita. As doenças trazidas dos europeus, como a varíola e o sarampo, dizimaram populações inteiras que não tinham imunidade contra. E, culturalmente, os espanhóis impuseram sua língua, sua região e seus costumes, destruindo templos, proibindo rituais e substituindo as tradições locais pela fé católica. Ao mesmo tempo, nasceu uma nova cultura mestiça, o fruto do encontro, muitas vezes violento, entre o mundo indígena e o europeu. Após quase 3 séculos sob domínio espanhol, os ventos de mudança começaram a soprar pelo continente americano, no final do século XVIII e início do século XIX. Inspirados pelos ideais iluministas, pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos, os povos da América Latina passaram a questionar o jugo colonial. No Peru, um dos primeiros e mais importantes sinais de resistência foi a Revolta de Tupac Amaru II, em 1780, liderada por José Gabriel Condorcanqui, um descendente da nobreza inca que adotou o nome do último imperador inca como símbolo de resistência. A revolta mobilizou milhares de indígenas e mestiços contra as injustiças do sistema colonial. Embora tenha sido brutalmente reprimida pelos espanhóis, ela plantou a semente da luta pela liberdade. Décadas depois, o processo da independência ganhou força com as chamadas correntes libertadoras. O general argentino José de San Martín, vindo do sul, libertou o Chile e avançou pelo Oceano Pacífico com sua esquadra. Em 28 de julho de 1821, San Martín entrou em Lima e, na Praça Maior da cidade, proclamou oficialmente a independência do Peru. Essa data é celebrada até hoje como o Dia da Independência Peruana. No entanto, a luta não havia terminado. Tropas espanholas ainda controlavam parte do território e foi necessária a intervenção do libertador Simão Bolívar e de seu general Antônio José de Sucre para consolidar a independência.
Em 1824, as batalhas de Junín e Ayushu foram decisivas. A Batalha de Ayushu, em dezembro daquele ano, foi a última grande batalha da independência da América do Sul, encerrada definitivamente o domínio espanhol no continente. O Peru nascia, então, como nação soberana, carregando em sua identidade as marcas profundas de sua herança indígena, a dor dos 3 séculos de colonização e a esperança de um povo que lutou para ser livre. Ao longo desse documentário, percorremos séculos de história peruana, desde as grandes civilizações que floresceram nos Andes até a luta pela independência que moldou a nação que existe hoje. O Peru é um país que carrega em sua essência a força dos povos que o habitaram, a resistência diante à opressão e a riqueza de uma cultura que sobreviveu ao tempo. Compreender essa história é fundamental para entendermos não apenas o Peru, mas a identidade de toda a América Latina. Obrigada por assistirem ao nosso mini documentário. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar.